Boa noite, né? Boa noite. A gente vai dar início aí à nossa segunda aula. Como a gente já vem conversando, o nosso assunto é currículo e planejamento. Um pouco desse assunto nós abordamos, de uma certa forma, na disciplina passada e falamos um pouco na primeira aula. E hoje eu quero usar slide, eu quero fazer a leitura de um artigo que eu sempre usei no período de disciplinas como essa, para a gente ter uma compreensão melhor. E por mais que a gente estude sobre esse assunto, esse é o tipo de assunto que vai depender muito do quanto você vai trabalhando com ele, se misturando com ele, conhecendo, porque isso tem a ver com diretrizes, tem a ver com planejamento, tem a ver com ordem da escola. Algumas coisas que eu for colocando aqui, no momento eu não estou ouvindo vocês, o áudio de vocês, mas eu vou deixar uns 15 minutos finais, tá bom? Eu vou deixar uns 15 minutos finais da aula, porque como eu estou usando esse outro tipo de microfone, quando eu coloco ele, eu não escuto vocês falando. Mas faltando 20 minutos da aula, ou 15 por aí, eu vou de novo abrir o áudio e aí algumas perguntas de vocês, tá certo? Sempre que for algo importante para o filme, eu vou estar chamando a atenção. Todo o artigo que está aqui, que eu vou publicar no grupo, é importante para você estar percebendo algumas coisas no filme. Mas eu vou chamar a atenção, vou tentar fazer uma costura, né, da disciplina com aquilo que eu acredito que você precisa olhar quando você assistir o filme, tá certo? Vou agregar aqui o material. Deixa eu ver aqui, tela inteira, pronto, tela inteira. Entrou mais uma colega aí, boa noite, apesar de eu não te ouvir teu áudio agora, mas boa noite, viu? Seja bem-vinda. Vamos aqui, pronto, planejamento e desenvolvimento, pronto, ok. Acredito que logo, logo vai estar aparecendo para vocês, tá bom? Já está sendo compartilhada a pasta. Logo, logo aí vocês vão estar ouvindo. Bem, a primeira coisa é lembrar para vocês o que nós já vimos na aula passada. O que é currículo? É uma lista de atividades e conjunto de conteúdos, mas eu não quero mostrar isso com um texto. Tem um gráfico aqui bem interessante. Ó. Aqui é o currículo. O que é que nós estamos falando? Se eu disser assim para você, Diana, professora Diana, me traga seu currículo. O que é que diz o currículo dela? Quem ela é, o que ela pretende, quais são suas propostas, qual é a sua qualificação, qual é o seu planejamento de vida, como é que ela chegou até ali, quais as graduações dela, por que ela quer trabalhar naquele local. Currículo tem vários modelos, mas em síntese é esse aí. Então, se eu estou trabalhando currículo e a ideia de currículo é a mesma, o que seria o currículo escolar? O currículo e planejamento, apesar de são duas palavras bem diferentes, mas eles se completam, tá bom? Planejamento está dentro do currículo. O currículo, digamos, que é o grande. Planejamento são as minúcias, aquilo que nós queremos dentro do currículo. Correto? Então vamos perceber aqui, ó. No currículo nós temos o conteúdo. Por mais que nós briguemos e batemos, a escola não deve ser conteudista, a escola não... É verdade, a escola não deve ser conteudista. Mas a escola tem conteúdo. Imagina a escola vazia, imagina você receber o caderno do seu filho e você não vê nada com nada. Tem pais que reclamam quando a escola só tem trabalho e gincana e não sei o quê. Cadê o conteúdo? Todo o conteúdo pode estar na gincana e nos trabalhos. Mas às vezes as escolas vacilam com isso. Mas a escola tem que ter conteúdo, tá bom? O currículo é resultado do aprendizado. Qual o resultado do aprendizado que o meu currículo propõe? Assim como a minha aula, ela precisa, por exemplo, a minha aula hoje tem como proposta encerrar para vocês o que é um planejamento e currículo, claro, em duas aulas breves, mas que vocês possam ter uma ideia pelo menos clara do que é um currículo e um planejamento, e preparar vocês para analisar o filme, dentro dessa temática de currículo e planejamento. Professor, eu vou assistir o filme e vou analisar o quê? Isso aí. Qual o conteúdo daquela escola? Qual o resultado do aprendizado daquela escola?
Quais as estratégias educacionais que você percebeu que o filme produziu na escola? As que eram, as que davam errado e as que deram certo. O ambiente educacional, como era? Limpo, agradável, barulhento, perturbador, sujo? Como era o ambiente escolar? Tipo de avaliação. No filme, trata de alguma avaliação, seja ela esportista, escrita, oralidade. Você concorda com aquela avaliação? Você acha que aquela avaliação é para aquele público ou está muito acima do nível daquele público? Outra coisa, oportunidade de aprendizado. Este filme, dentro dessa temática, você percebeu que é dado oportunidade aos alunos de aprendizagem? O que é dar oportunidade? É a diversidade. Por exemplo, lá tem música, lá tem balé, lá tem geografia, lá tem disciplinas diferenciadas, lá tem professores bons, lá tem material didático, lá tem um quadro que funciona, lá tem um data show. As oportunidades de aprendizado, elas não estão nas tecnologias, mas elas estão na diversidade das opções que o professor, você e eu, vai ter para fazer o seu trabalho. Tá bom? Então, se eu tirasse uma foto do currículo da escola, eu queria saber o que é isso. Qual o conteúdo dessa escola, as estratégias e todo o processo. Bem, respirando, lembrando que é currículo, se divide nesses parâmetros e o professor já me deu a primeira dica do que eu preciso examinar no filme. Agora vamos para planejamento, né? O que é que nós vamos ver em planejamento? O planejamento do currículo pode ser considerado em 10 passos, tá bom? Primeiro passo, identificar as necessidades. Você tem lá o seu currículo escolar. Para você produzir o seu currículo, você tem que planejar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, lembra lá do nosso material de filosofia da educação, que o educador não deve preparar o seu conteúdo, sua aula, sem antes filosofar, ou seja, pensar. Meu público mora onde? Num local onde nem tem o que comer. Eu vou falar de hambúrguer, de McDonald's? Não, vou procurar algo que esteja no mundo dele, próximo dele. Se a aula é de alimento, o que é que ele come lá? Então, tentar identificar. Isso eu estou dando um exemplo. Nós falamos de roupa, de linguajar. Eu vou usar uma linguagem rebuscada do português cut, se meu aluno não sabe nem ler direito ainda. Talvez ele nem me entenda. Gente, a maior proposta da aula é que o aluno te entenda. Por exemplo, se eu passar aqui 30 minutos falando, terminar a aula e a pessoa disser assim, o que foi que ele ensinou? Você, sei lá, falou um bocado de coisa lá, não entendi, foi nada. Não teve aula. Teve um monólogo muito ruim. Eu falei, a pessoa não conseguia entender uma vírgula. Então, o que foi que eu fiz? Nada. Posso até receber o dinheiro por isso, a Amparo vai ter que assinar, mas não foi o que deveria ter sido, porque você precisa sair, pelo menos dessa aula, entendendo o currículo é uma coisa que apresenta a escola, na sua capacidade, na sua interação, no seu planejamento, no seu conteúdo. Só que currículo, ele se divide também em 10 aspectos que está dentro do planejamento. Quais aspectos são esses? Primeiro que eu tenho que observar é identificar as necessidades. Se tem uma coisa que tem na escola, é necessidade, viu? Falta tudo, meu Deus. Tem que imprimir, não tem papel. Tem que fazer isso, não tem piloto. Minha aula precisava da cartolina, não tem cartolina. É por isso que nós temos que ser, gente, experts em driblar a necessidade. Mas não quero falar sobre isso, não. Vamos para o conteúdo, tá bom? Primeira coisa, identificar as necessidades. Então você vai ter. Aí tem um texto aí, depois você lê com calma, não quero te cansar aqui agora. Como podemos identificar as necessidades para a formação de médicos, por exemplo, ou de outras coisas? Mas eu quero te dar aqui algum leque de informação. Por exemplo, você pode identificar aqui no conteúdo, ele fala de uma escola de medicina, mas quais são as necessidades para um aluno de escola infantil? Vamos fazer o levantamento? Esqueça o que está escrito aí, porque aí é para outra abordagem. Nós queremos só os tópicos.
necessidade. Você está lá numa mesa com a sua coordenadora, com a sua diretora, com os professores, resolvendo o planejamento da escola. Necessidades: piloto, caderno, cadeira, mesa, água. Então, assim, merenda, né? Se a criança não come, como ela vai aprender? Então, existem necessidades básicas que precisa estar no pressuposto desse currículo e desse planejamento escolar. Tá bom? Outra coisa que nós vamos colocar aqui no ponto 2, deixa eu passar aqui. Peraí, passou demais, licença. Estabelecer os resultados de aprendizagem. Se você quiser guardar a única ideia desse texto, ela deverá ser o conceito de educação baseada em resultado. Muito professor não gosta desse tópico 2. Mas, gente, nós vivemos de resultados. A escola só recebe verba se der resultado. O patrão só te deixa no trabalho se der resultado. Você só dá nota para o aluno se ele tiver resultado. Por mais que haja uma discussão, que eu não vou entrar nela aqui, meritocracia, ajuda do governo, não vou me meter nisso aqui agora, mas o ser humano vive por resultados. Agora, claro, lá em cima, no tópico 1, você vai observar quais são as necessidades que eu preciso sanar para que o meu aluno atinja o alvo que eu quero que ele atinja. Eu não posso querer que meu aluno seja bom em pintura se eu não tenho pincel, não tenho tinta, não tenho quadro, não tenho cavalete para ele pintar, não tenho nada. Mas quero gerar pintores. Não dá para gerar pintores assim. Ah, não, na minha escola a gente vai trabalhar com esporte. Não tem nem quadra. A bola é furada que o aluno traz da escola. Se não suprir a necessidade, não atinge o objetivo. É simples. Eu quero que a minha escola seja de excelência. Os professores nem formados são. Você está aqui suando para se formar. Nada contra os meus colegas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de fazer uma formação. Mas se a escola quiser ser de excelência, ela precisa ter pessoas que saibam o que estão fazendo. Você é mãe. Eu acho que a maioria aqui na sala deve ser mãe. Você vai entregar a criança na mão de uma pessoa que você não conhece? Engraçado. A pessoa não entrega a criança na mão de um médico que ela não conheça, de um dentista que ela não tenha informação, e por aí vai. Mas, às vezes, os pais não perguntam se o professor é formado. É como se a educação... meu filho fica lá, se der, deu. Os pais têm obrigação de saber qual é a formação dos professores. Fez pedagogia, não fez, está terminando, tem pós-graduação, a escola produz especialização com os professores. Como é que a escola estabelece suas metas? Escola de qualidade. Não tem nem professor formado, que qualidade tem? Boa vontade, gente, é uma coisa. Eu conheço escolas, já tive conhecimento de escolas que têm muita boa vontade, mas não consegue porque o patamar dos seus profissionais não cresceu, e é preciso crescer. Nós precisamos crescer para dar um melhor tratamento. Então, estabelecer resultados, aqui, ó, na educação baseada em resultados, os resultados esperados da aprendizagem são definidos e informados. Por exemplo, tantos alunos precisam... Eu trabalho aqui no Ceará, quase todo bimestre nós recebemos uma tabela. A escola melhorou em português, a escola piorou em matemática, a escola melhorou em geografia, a escola piorou em artes. Vamos lá, é cobrança. Todo bimestre tem uma cobrança de resultado. E se vocês forem para a escola particular, meu Deus, é cobrança da direção, e é cobrança da coordenação, e é a cobrança de quem paga a mensalidade. Ó. Essa aqui vem pesada. Tem professor de escola particular que nunca nem vai na reunião de pais. Cobrança, resultado. Só que se você entra numa escola e você não entende o currículo, não sabe do planejamento que essa escola tem, e que resultado, por exemplo, você vai ser contratada, eu sei, gente, que a nossa preocupação principal é ganhar nosso dinheiro.
Eu sei. E eu não estou dizendo que está errado, não. É correto, claro que sim. Mas tome cuidado para não entrar numa barca furada. Por exemplo, o planejamento dessa escola é que todo mundo tire nota 1000 no Enem. Você sabe disso. Aí você entrou como professora lá. Não, vamos para o infantil. Pronto. Planejamento dessa escola, já que vocês são da área de pedagogia, é que a turma consiga apresentar o seu projeto na Olimpíada de Matemática Infantil. Aí você ouviu, tá lá no planejamento, que a meta é essa, você assume isso, aí você não procura saber do material humano, por exemplo, quem são os alunos que eu vou dar aula? Qual a formação deles? A escola não pode prometer isso, ela ter feito uma prova de análise de quem são esses alunos. E você não deveria entrar num barco desse se você não souber qual material humano e palpável, digamos assim, que você tem que ter. Que lá tem. Aí quer atingir lá. Aí o aluno não tem livro, a lousa não serve, falta piloto, e você começa a se complicar. E é o seu nome como professora também. Então, por isso que é bom conhecer o planejamento da escola. Então, lá eu vou adiantar, por causa do nosso horário, concordar com o conteúdo. O conteúdo do currículo é encontrado no programa Manual para Leitura e Discussão. Aqui, ó, o conteúdo do currículo pode ser analisado e apresentado assim, ó. Matérias, sistema do corpo, sistema cardiovascular, ciclo da vida. Aqui tem mais a questão da medicina por causa da graduação. Para nós aqui só serve o primeiro tópico. Matérias. Você está na escola e você concorda com o conteúdo dali? Nós falamos um pouco disso lá atrás. É preciso prestar atenção. Qual é o currículo dessa escola? O que é que essa escola planeja para o seu aluno? Para que você diga se você concorda ou se você discorda. Existe 4 tipos de currículo. Vamos conhecer? Primeiro currículo, declarado. É o currículo que está impresso nos documentos da escola. Declarado é o foco da escola. A escola tem artigo A, a escola tem meta de chegar ali, de participar de Olimpíada, os conteúdos são esse. Currículo ensinado é o executado pelo professor, que acontece na prática, ou seja, tudo que a escola pensou no currículo 1, ela conta com quem para realizar? Com você. Não, o pessoal assim, não existe escola sem alunos. Querido, não existe escola sem professor. Então, o equilíbrio dessa declaração, quando a escola pensa o seu planejamento, ela precisa contratar professores que estão dentro do que ela pensa. Então, quando você for contratado, eu estou batendo nessa tecla porque, gente, eu já vi muito professor quebrar a cara. Aliás, eu particularmente já saí de uma escola porque depois que eu troquei uma escola por ela, eu me arrependi drasticamente. Sofri 6 meses nessa escola para poder sair de lá. Só fiquei porque eu tenho família e filhos, mas é horrível você ficar numa escola somente por dinheiro. Horrível. Horrível você dar aula só. Naqueles 6 meses que eu fiquei ali, eu vi que essa afirmação é verdadeira. Salário é importante, mas dar aula somente pelo dinheiro é desgastante, no mínimo. Eu entrei de cara, a escola tinha nome, bem conceituada na cidade, e fui. Mas não gostei de nada do currículo. Não pedi para ler, não pedi para saber. Entrei pelo dinheiro, que a hora-aula era maior. Bobagem que eu não faço mais hoje. Se eu tiver um local que a minha hora-aula for menor, mas eu estou feliz ali trabalhando, eu não vou sair somente pelo valor da aula, se eu não conversar com a coordenação, direção, souber quem é quem. Eu não pretendo fazer mais esse erro. Eu já cometi. Então, o currículo declarado é aquilo que o pai sabe. Nós adotamos um sistema de ensino
que é o sistema COC, ou sistema UNO, ou sistema tal, e as metas são essas, seu filho. Mas esse currículo depende do currículo ensinado. E o currículo ensinado é o professor. Aí vamos supor que a escola propõe no seu currículo declarado trabalhar diversidade familiar na sua totalidade. E você discorda. Você acredita na família tradicional, cristã, ortodoxa, e acha que não deve ser ensinado para a criança essa diversidade familiar. Você já entrou num problema. Então tem que ler e saber qual é a dimensão curricular da escola que você está entrando. Porque lhe digo uma coisa, você pode, com certeza, espero que seja mais resistente do que eu, mas é muito complicado trabalhar só pelo dinheiro e você toda hora dizendo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E o currículo, e o aprendido é aquele que os estudantes aprendem. Os estudantes aprendem. Currículo declarado, por exemplo, vamos voltar para o filme. Vamos supor que o currículo declarado no filme é a proposta daquela escola. Muitas vezes no filme, a escola diz que vai formar cantores, melhores homens, levar para a faculdade, a escola de ensino médio vai levar as pessoas e tal. Esse é o declarado. Mas o currículo ensinado, às vezes no filme, o professor está nem aí. Ah, não vou dar aula não, viu? Vamos brincar aí. Já teve problema. Isso vai influenciar no currículo aprendido. Vamos ligar aqui as coisas. Currículo declarado, o que a escola pensou. Currículo ensinado, o que o professor executa. Currículo aprendido, o que o aluno recebeu. Mas se a escola pensou e o professor não passou, o aluno não recebeu. Houve um problema de comunicação. Houve um problema sério de comunicação aí. Por isso que acaba não dando certo. E é por isso que há conflitos, muitas vezes, entre coordenadores e professores. E o último é o currículo oculto. Eu gosto dessa frase. Com a primeira vez que eu ouvi ela, eu disse, meu Deus, currículo oculto. Currículo declarado, a escola pensou. Currículo ensinado, o professor praticou. Currículo ensinado, o aluno aprendeu. E currículo oculto, o que é isso? Quem criou isso? Seria aquele que é aprendido informalmente, em que os estudantes estão participando e não está relacionado com o que é ensinado. Ou seja, está relacionado lá que você está dando aula de história. Qual é o currículo declarado? O currículo declarado é Revolução Francesa. Está lá, que a sua aula é sobre isso. Foi isso que a escola pensou como conteúdo. Como currículo ensinado, naquele dia você vai falar sobre os dois grupos sociais, sobre girondinos e jacobinos, que são os dois grupos sociais da Revolução Francesa. Aí tem um sans-culotte, girondinos, jacobinos e sans-culotte. Quando você está dando a sua aula, aí você fala dos girondinos e dos jacobinos e fala do sans-culotte. Na sua aula você diz que o sans-culotte, essa palavra é uma palavra francesa, que na verdade quer dizer sem a roupa de baixo, sem cueca. Só tinham, era tão pobre eles, que era um saco amarrado com a corda. Aí era um sans-culotte. Aí você vai falar que essas pessoas eram as mais miseráveis, que tinham problemas e tal, e tal, e tal. E durante a sua aula, você explica que esse grupo social, que não é girondino, não é jacobino, são sans-culotte, é o grupo social que mais sofre na França e com a Revolução será o menos favorecido. Aí você já está ensinando a criança o conteúdo lá, que é a Revolução Francesa, conteúdo declarado, o conteúdo ensinado, que é o sans-culotte, girondinos e jacobinos, o conteúdo aprendido que ele está recebendo é esse conteúdo que você está dando, mas e o que é o conteúdo oculto? É que ele aprendeu naquele momento da sua aula que aqueles sans-culottes, eles são pessoas que não desistem nunca, que lutam pela liberdade, que lutam pelos seus ideais, que lutam pelo que desejam, que mesmo pobres foram para a guerra, lutaram pelo que queriam. Aí você fala de valores,
de perseverança, de resiliência, de empatia. Nada disso foi pensado lá em cima. Nada disso está no declarado, no ensinado e no aprendido, mas está no currículo oculto. Ocultamente isso foi ensinado para a criança. Esse currículo oculto é que tem. Deixa eu dizer mais ou menos o que é o currículo oculto, assim, na moral para vocês. Sabe aquela questão que você diz assim, tá nas entrelinhas. A pessoa não disse, mas ela disse. Tá ali. Tá nas entrelinhas. Currículo oculto é aquilo que o aluno aprende, às vezes sem saber que aprendeu. Por exemplo, quando a tia leva os meninos do infantil para o banheiro e ela diz que ele faz uma filinha, não, para o lanche, desculpa, para o lanche. Ela diz, faz uma filinha, um por um, passa na pia, lava a mão e vai lanchar. Currículo da escola declarado. Valores, cidadania. Currículo ensinado pelo professor, currículo declarado, cidadania. Currículo ensinado pelo professor, ordem, organização. Currículo aprendido pelo aluno, fazer uma fila, distância, respeitar o colega. Currículo oculto de lavar as mãos, ter higiene antes de se alimentar. A prova pode nem ter dito isso, mas está ali no currículo oculto que ele, antes de comer, precisa lavar as mãos. Mesmo sem falar, mesmo sem verbalizar, ficou no currículo oculto. Sim, professor, mas e o meu filme? Eu vou assistir o filme? O que é que o senhor quer do meu filme? Você vê o que é que aquelas pessoas aprenderam nesse currículo oculto, nesse declarado. O que é que você conseguiu perceber ali disso? Dá uma olhada lá. Aí nós vamos para uma outra figura. Nós estamos aqui já com alguns minutos de aula, vamos já conseguir terminar? Vamos para outra figura. Deixa eu ver se está aqui a figura. Vamos lá. Pronto, está aqui um esqueminha legal. Ó, currículo declarado, currículo aprendido, currículo ensinado. E o currículo oculto foi aprendido, mas não foi nem declarado, nem ensinado. Ele aprendeu. O exemplo que eu dei. Currículo declarado, cidadania. Currículo ensinado, como fazer uma fila. Currículo aprendido, ele aprendeu a respeitar os coleguinhas. E o currículo oculto, higiene, empatia e por aí vai. Não estava em nenhum dos currículos, mas ele aprendeu. Está ali. Ele aprendeu. E aí eu quero já adiantar, por causa do nosso querido tempo que não espera. Deixa eu ver aqui o que é importante para você. Pronto. Eu vou falar desse currículo aqui que é interessante. No currículo em espiral, a abordagem espiral assim, tá bom? Ela começa e vai se juntando a outros. No currículo espiral, a abordagem para a organização do conteúdo dá-se numa espiral crescente da seguinte forma. Ao longo do curso, os temas são revistos de forma interativa. Tópicos são revistos em vários níveis de dificuldade. Novas aprendizagens são relacionadas à aprendizagem anterior. A competência do estudante aumenta com cada visita ao tópico. O que é isso? Deixa eu dar um exemplo para você do que eu acabei de ler. Lembra que a gente fala que a nossa nota deve ser processual? Professor, me perdoe a expressão, que só analisa o aluno no momento da prova, ele já está muito atrasado, mas muito. Não existe mais isso. Hoje, você tem ideia, hoje a nota da prova da maioria das escolas, ela é 30%, 40% do total. O aluno tem muito mais coisa para poder receber nota. Porque a nota, ela precisa ser espiral. Comportamento, atenção, assiduidade, relatividade, a sua paciência, a colocação do aluno, e aí vai a prova, e o que ele aprendeu, e o conteúdo, e volta. Então, é a espiral, é todo esse processo de educação que vai me proporcionar uma nota para ele, e não somente uma prova no final do bimestre. Isso não diz muita coisa. Na verdade, às vezes não quer dizer nada.
Por exemplo, eu estou cansado de ver alunos do Fundamental 2, nono ano, Fundamental 2, que eram ótimos em tirar 10 em história, 9 10. No outro dia eu perguntava a ele algo sobre o assunto, ele, sei não, só estudei para a prova. Lembro de nada. Lembro de nada. Dava um desânimo. Eu disse, meu Deus do céu, eu dei 10 esse homem, pelo amor de Deus. Mas eu tinha que dar 10, né? Se ele tirou 10 na prova, tem que tirar 10. Mas no outro dia ele não sabia de nada, nada, nada. Infelizmente. Isso é muito difícil, mas por isso que é melhor você produzir aspiralmente essa educação. Tá bom? Decidir estratégia educacional no planejamento aqui, ó, do currículo, os professores deverão ser questionados sobre onde eles acreditam que estão no modelo Species. O modelo Species, ou Spices, como alguns colocam em inglês, é um modelo de saber o seguinte, ó, apresentando a seguir onde eles gostariam de estar após a implantação ou revisão curricular. Ou seja, dentro do que a escola apresentou, desse currículo de atividade e conteúdos, quem é você na minha escola? Por exemplo, a sua aula é centrada no professor ou no aluno? Esse professor, ele baseia a vida dele em problemas ou orientando informações? Ele é integrado ou focado somente na disciplina dele? É baseado na comunidade? Aí vai, várias questões aqui, tem outras que não nos cabem, mas é bem interessante, tá bom? Aprendizagem centrada no estudante. Na aprendizagem centrada no estudante, ele tem mais responsabilidade pelo seu processo educacional, contempla o currículo. Isso aqui, gente, é muito interessante, porque assim, a escola muitas vezes cria todo um processo em cima do estudante. Nos dias atuais é muito isso, mas não deve ser. Há de ter um equilíbrio entre olhar para o estudante, olhar para a família, olhar para o professor, olhar para a comunidade. O olhar de tudo isso é que vai produzir um bom currículo escolar e um bom planejamento. Se você constrói todo o seu planejamento em cima do aluno, por aluno, para ele, por ele, você tende a, na minha concepção, tá bom? Você tende a produzir alunos egocêntricos. Parece que a escola gira em torno deles. Ah, mas a figura mais importante ali é eles. Não, eu não concordo com essa afirmação. Eu concordo que ele é importante. Ele não é a figura mais importante da escola. A escola não funciona sem a secretaria, a escola não funciona sem a coordenação, a escola não funciona sem professor, a escola não funciona sem o porteiro, a escola não funciona sem a tia da merenda. Não. Ele não é a figura mais importante da escola. Ele é uma figura importante na escola. Mas a mais importante, eu particularmente não comungo com essa afirmação. Eu acho que produz uma soberba quando o planejamento é feito assim e você cria um bando de uma saúde insustentável. Bom, e eu já tive uma experiência parecida. Muito complicado. Já vamos encerrando a nossa aula. Aí você tem, baseado na comunidade, nos eletivos, abordagem sistemática. Pronto. Não, aqui não há necessidade para nós. Avaliação, nós já falamos um pouco sobre isso. As questões devem ser elaboradas, observadas, pronto. Beleza. Então, se eu pensei, vamos aqui recapitular para a gente encerrar. Professor, então o que é que eu tinha que aprender nessa disciplina? Me diz aí. Eu tinha que aprender que currículo ele é a apresentação da escola e ele se divide junto com o planejamento. O planejamento tem 10 tópicos, nós falamos em alguns, sendo que os principais é atender necessidades para que o desenvolvimento seja bem feito, sem deixar de contar com os outros processos que precisam ser realizados, cada um no seu local, como olhar para a disciplina, os tipos de currículo, currículo oculto, currículo apresentável, sem olhar para cada figura que faz parte desse processo educacional. Mas eu posso até abandonar a prova. Tem escola na Europa que nem tem prova, mas é na Europa. Aqui tem prova ainda. Então, nós temos que planejar como será uma prova. Então, vamos só terminar com essas questões. As questões devem observar da avaliação incluir o que deve ser avaliado. O modelo de resultado constitui um instrumento útil como deve ser avaliado. Não é simplesmente o que, mas como você vai avaliar.
Se você estiver preocupado só com o quê e não se lembrar que você tem uma sala com 30, 20 crianças que aprendem diferente, de forma diferente, então a sua prova tem que ser o mais plural possível. Questões abertas, questões fechadas, questões de marcar. Aí tem aluno que aprende com questão de marcar, então tem questão de marcar. Tem aluno que aprende com questões abertas, tem questão aberta. Tem aluno que aprende mais analisando o documento, tem analisando documento, e por aí vai. As dificuldades das comunicações de professor e estudante é um problema comum na educação média. Os professores têm a responsabilidade de garantir o claro entendimento, não só na médica, viu, gente? Vários assuntos. O que eles devem aprender e o resultado, a gama de experiência de aprendizagem deles, como pode combinar experiência e aprendizagem, se os estudantes dominam o tema ou não, se não é o que mais precisa estudar, e as experiências que são necessárias. A comunicação pode ser melhorada de várias maneiras, fornecer documentação do currículo, melhorar, o aluno precisa saber o que é que você vai cobrar dele. É muito bom na primeira aula você sempre dizer o que você quer, aonde você quer chegar e o que você vai cobrar dele, o que ele precisa fazer e aonde você quer chegar. Por quê? Porque aí o aluno vai perceber que você sabe o que está fazendo. Você não está enrolando. Você sabe o que está fazendo, aonde você quer chegar. Tá bom? Então, hoje, nesse tempo que nós tivemos, nessas duas aulas, eu espero que você tenha entendido um pouco. Eu sei que é corrido, eu sei que presencialmente poderia ser um pouco mais tempo, mas eu acredito que é suficiente, tá bom? É suficiente para você compreender que currículo e planejamento é a apresentação da escola, mas muito mais. É o seu relacionamento com os conteúdos, com os alunos e com a didática, tá bom? Esse material eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp também. Valeu. Vou tirar aqui o compartilhamento e vou abrir, se perguntarem alguma dúvida que vocês tenham tido, né? Vocês podem ter alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem colocar, e também do filme. Deixa eu ver aqui se o meu computador ajuda. Pronto, o meu computador, deixa eu ver, ajudou. Ok. Então agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que vocês precisam saber sobre o filme e sobre alguma dúvida que tenha ficado, viu? Valeu. Professor. Pronto, gente. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade. Sobre o conteúdo ou sobre